abençoe você. Aleluia. Irmãos, pastor Homero, diretor do projeto Shorai no Oriente Médio, responsável pela nossa querida igreja Iraque para Cristo, Turquia para Cristo, ele que é responsável por um grupo de missionários, membro da nossa igreja, o Brasil para Cristo, em Vila Carrão, ele que está aqui junto com a sua esposa, a missionária Débora. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos receber o servo do Senhor com muita alegria, aplaudindo ao Senhor. Obrigado, pastor. Bom estar aqui, viu? A graça e a paz, irmãos. Pode tomar os seus assentos. Estou muito feliz de estar aqui de volta ao Brasil com a Débora. Débora, fica de pé, só o pessoal ver você um pouquinho. A minha esposa Débora, nós somos missionários da Missão Desafio, completamos agora no mês de junho, obrigado amor, há 7 anos estamos servindo o Senhor no mundo árabe a partir da Jordânia, e ali Deus realizou grandes transformações na nossa vida, através da nossa vida. A gente teve aí o milagre que aconteceu, a gente compartilhou um pouquinho no último simpósio que a gente esteve da história do Thomas. Dé, levanta só o pessoal ver como o Thomas é a minha cara. Mostra aí para todo mundo. Ó, a minha cara, gente, olha que coisa linda. E a gente tem 3 filhos. Puder colocar na primeira imagem lá do PowerPoint. A gente tem o Atos, que vocês conhecem, que é super agitado. O Thomas é 10 vezes pior. E a gente tem a Eide, e o Atos e a Eide ficaram na Jordânia. Agora há pouco estava falando com a nossa filha, a Eide. O Atos está num período de provas, está na 4ª série, a Eide está no último semestre de jornalismo, está terminando a faculdade. E a gente veio no Brasil, nessa ocasião, para estar com vocês no simpósio. Eu estava programado para estar aqui, mas acabou que Deus abriu as portas por meio da Missão Desafio, por meio da Mais, organização que eu pude presidir por 2 anos. Hoje também faço parte do quadro de missionários, fomos enviados no envio duplo entre Mais e Missão Desafio, mas no mês de março cumpri com o meu termo da presidência da missão. Hoje o pastor Maia retornou, que era o nosso diretor do Brasil, à presidência da Mais, e a gente teve o apoio das 2 missões para que a gente pudesse estar aqui, principalmente para cuidar da nossa família. Os meus pais estão muito doentes, os pais da Débora foram a turismo 4 meses atrás para Recife, infelizmente acabaram pegando enfermidades. O meu sogro tinha pego Covid, está com sequelas no pulmão, teve um problema cardíaco, passou por 2 cirurgias e estão entre UTIs e enfermarias e casas de parentes, estão numa situação muito difícil no Nordeste. Na segunda-feira a gente viaja para Recife para estar com eles lá. E tendo a oportunidade de estarmos aqui agora como família nesse fim de semana com vocês, antes da gente ir cuidar dos nossos pais lá no Nordeste, a gente está aqui para compartilhar o que Deus está fazendo no mundo árabe. E eu primeiro pergunto para você está na praça, irmão? Olha, eu quero dizer que vocês me conhecem, que sabe, minha esposa falou, Mer, você vai se tornar o apóstolo do sofrimento. Depois vocês vão ouvir um pouquinho a próxima ministração. Todas as pregações que eu trouxe nos simpósios, nos eventos, nos últimos anos, eu tenho falado sobre a perseguição, sobre a dor, sobre o sofrimento. E eu vou falar mais um pouquinho disso daqui a pouco. Mas agora eu vou contar algumas histórias, mas são histórias de gente que ensinou para nós que quem está na praça e que é chamado, independentemente do momento em que Deus o leva para a vinha, vai ser chamado para sofrer, vai ser chamado para enfrentar dificuldades, perseguições, lutas de todos os tipos. A gente está celebrando desde ontem, eu fiquei tão feliz com ver a alegria de todos vocês, do pastor Luiz ontem, puxa, o pastor Emerson, desde que a gente começou a conversar, o pastor Ronaldo, né, assim, a paixão que vocês compartilharam conosco em ver esse nascimento da igreja na Turquia. E daqui a pouco eu vou contar algumas histórias. Mas enquanto eu estava aqui, ouvindo o Josinaldo compartilhar o que Deus está fazendo na África de forma tão maravilhosa, eu recebi uma mensagem dizendo que o pai do nosso pastor da nossa igreja Turquia para Cristo, que eu vou compartilhar mais sobre ele, sobre a história. O pai dele, que é muçulmano, não é convertido, foi levado agora há pouco para interrogatório lá na Jordânia, porque o nosso pastor é um convertido
jordaniano, que nós enviamos como nosso primeiro missionário muçulmano convertido de uma igreja cristã oficial da Jordânia para ser obreiro na Turquia. Já era um milagre o envio dele como missionário. Depois a gente ordenou ele no mês de agosto ao ministério pastoral, quando a igreja explodiu, e eu vou falar um pouco disso. Mas a família dele não é convertida. E infelizmente a gente tem passado por uma onda de perseguição na Jordânia nesses últimos 2 anos, mas especialmente nesse último ano, como a gente nunca vivenciou, coisa que a gente pensou que só acontecia com aqueles missionários de biografias, e a gente lia nos livros, e eu pensei muitas vezes, Deus, eu estou vivendo uma novela, eu estou vivendo um filme de Hollywood, de traições, de infiltrados, de polícia secreta, gente que eu batizei, que entrava na minha casa, que traiu a gente, na verdade eram espiões, coisas de todos os tipos que você imaginar, a gente vivenciou nesse último tempo. Eu fui levado 2 vezes para interrogatório no ano passado, e entre muitas situações que a gente vivenciou, agora a situação chegou até a nossa igreja na Turquia, a partir do que a gente faz na Jordânia. Então, antes de dar início a esse tempo, porque infelizmente eu saí, liguei para o nosso principal obreiro, o pastor Filipe, que já ministrou em um dos simpósios, eu vou explicar um pouco mais daqui a pouco. Depois de 3 meses fugido da Jordânia por causa da perseguição, sem ver a sua família, chegou ontem, e ele acabou de me dizer que a polícia já daqui a pouco vai levá-lo também para interrogatório, e que a polícia já levou hoje cedo lá na Jordânia. A gente tem 6 horas de diferença de fuso. Já levaram o pai do nosso pastor da Turquia, pressionaram o pai dele muito, e a polícia então fez contato com o nosso pastor na Turquia, porque eles têm todas as informações que vocês puderem imaginar, e fizeram muita pressão com ele. O pai dele também fez contato com ele, fez muita pressão com ele, e fizeram muita pressão com o pastor Filipe. E enquanto eu estava ali fora, o pastor Filipe falou: Homero, eu cheguei aqui pensando que eu ia celebrar com minha família depois de 3 meses fora, fugido, mas eu tô com uma tristeza no meu coração. E ele quis chorar comigo no telefone. Então, só de falar, o meu coração já se arrebenta. O pastor Filipe é meu melhor amigo, meu companheiro. Nós somos um em carne, a gente está o tempo todo junto, servindo a Deus, enfrentando os desafios, vivendo as nossas aventuras no mundo árabe. E ele falou: eu tô triste. Eu cheguei em casa para estar feliz depois desse tempo. Eu pensei que a gente ia ter um alívio, mas eu estou com uma tristeza no meu coração. E ele comprou passagem. Na segunda-feira está indo para a Turquia, para encorajar o nosso pastor na Turquia, porque o nosso pastor está lá muito triste, porque mal acabou de ser ordenado e a igreja começar a florescer, como eu falei, vou falar para vocês. Já está enfrentando uma grande perseguição, que ele jamais esperava que ia acontecer do jeito que está acontecendo. A nossa obreira, que também vamos consagrar o ministério como evangelista no mês de fevereiro, junto a uma caravana que vai acontecer da Missão Desafio. Vou falar mais disso também daqui a pouco. Ela também está muito triste. O marido dela, que a gente fez o casamento no mês de março desse ano, um muçulmano convertido, ela xiita, ele sunita, os 2 iraquianos. Ela também mandou mensagem dizendo que está muito triste, que está pensando em desistir de servir conosco no ministério, na igreja, porque o marido dela recebeu ameaças. O irmão dele é parte da polícia, da inteligência iraquiana, e eu não sei os detalhes todos, mas a perseguição da Jordânia chegou também até a própria família do Ahmad e da Sujud, e a gente vai agora levantar um clamor. Então eu queria pedir para vocês ficarem de pé, porque antes da gente celebrar com as bênçãos que eu vou compartilhar com vocês, eu não posso fazer isso com o meu coração partido, quebrado, sabendo que o pastor Filipe, que o nosso pastor na Turquia, o pastor Xerife, a nossa principal obreira, a Sujud, e que toda a nossa equipe está vivenciando esse momento agora, enquanto eu falo com vocês. É impressionante, né? Eu vou falar de Iraque, eu vou falar de Turquia, mas é claro que Satanás, ele ia sacudir ali e tentar perturbar o que Deus está fazendo, mas as portas do inferno não prevalecerão contra o avanço. A igreja vai avançar, ela vai derrubar essas barreiras, e eu tenho certeza que a gente vai ver muito mais frutos do que os que a gente já tem visto. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos agora a vida da nossa querida igreja nascendo ali na Turquia diante do Senhor. Eu quero orar por todos os líderes, pelo Abu Faisal, eu quero orar
pelo Juma, eu quero orar, ó Deus, pelos nossos líderes iranianos, curdos, orar pela Sujud e o Ahmad, e eu quero colocar agora diante do Senhor a vida do nosso pastor, que foi ordenado agora em agosto, que já está vivendo a sua primeira grande perseguição, estando fora do país, sabendo que a sua própria família, que nem é convertida, está sofrendo pressão das autoridades, por causa da fé dele, por causa do ministério dele, por causa da pregação do evangelho entre muçulmanos num outro país. Deus, em nome de Jesus, traz paz a essa situação nesse momento agora, e traz conforto ao coração do xerife, que ele saiba que o Senhor está realizando uma obra na vida de seu pai, de sua mãe, na vida de suas irmãs, a despeito, ó Deus, desse momento de perseguição, ó Deus, e a despeito do ódio, ó Pai, que a família tem por causa da conversão dele, por causa do ministério pastoral, missionário, que o Senhor trabalhe na vida desses jordanianos, que o Senhor os alcance agora em nome de Jesus, e que eles sejam, ó Pai, tocados pelo Teu Espírito Santo nesse momento, e que diante do sofrimento, da pressão, ó Deus, que sofrem das autoridades agora, eles tenham um encontro contigo, e que eles conheçam o Jesus do xerife, que eles conheçam o Cristo que mudou a vida, a história, que salvou o xerife, e que quer transformar essa família como um todo, porque essa família está debaixo de promessa. Nós abençoamos esses irmãos nossos, ó Pai, estendemos as nossas mãos e clamamos, toca a vida deles agora, que essa família possa ser alcançada, em nome de Jesus. Oramos pela Sujud e o Ahmad, ó Deus, que toda a pressão das autoridades iraquianas, que chegou até eles na Turquia, que em nome de Jesus, ó Deus, que essa pressão acabe, e que, ó Deus, o Ahmad, que é recém-convertido, que em nome de Jesus, ele permaneça fiel, firme, diante da dor, da perseguição, apoiando o ministério frutífero de sua esposa, evangelista nata, pregador, ó Deus, que tem alcançado dezenas, ó Deus, para o Senhor Jesus. Que o Senhor fortaleça a Sujud, que enfrentou tantas dores e perseguições e sofrimentos nessa vida, que ela não se sinta desamparada agora, mas que ela saiba que o Senhor está ali presente, nesse exato momento, ó Deus, e que ela não desista, porque o Senhor está ao lado dela, que ela não desista, porque o Teu Espírito Santo a fortalece, a renova, ó Deus, faz um trabalhar agora no coração dessa mulher, que enfrentou tantas dores, mas, ó Deus, que ela possa ser ainda mais usada, e que essa situação possa lhe trazer testemunho, ó Deus, para pregar para outros muçulmanos, para que ela possa ver xiitas e sunitas iraquianos, mais iranianos, mais sírios curdos, ó Deus, sendo alcançados por meio do testemunho de vida e da pregação que ela tem por anos realizado ali na Turquia. Faz a obra, ó Deus, na vida dela agora, fortalece a sua irmã, fortalece a sua mãe, fortalece aquela casa em nome de Jesus, para que todos permaneçam fiéis até a morte, porque o Senhor, ó Deus, está ao lado deles, o Senhor os fortalece, o Senhor está ali agora, que eles sintam o calor das nossas orações, e abençoamos o pastor Filipe, Jesus, ó Deus, que o Senhor o encoraje nesse momento, que ele sinta o calor das nossas orações, e depois de 3 meses de fuga, que ele possa sentir-se consolado, assim como o Senhor consolou a Elias, desamparado, ó Deus, depressivo, com dores, ó Pai, por causa do sofrimento da vida, do ministério, preço a ser pago, que o Senhor o encoraje agora, e que ele sinta a Tua presença, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor está lá, que o Senhor estende a sua mão, ó Deus, sobre os seus ombros, que o Senhor toque o seu coração, o seu peito, e ó Deus, que em nome de Jesus, ele seja renovado, que ele seja cheio do Espírito Santo nesse momento, para continuar com ousadia a pregar o Evangelho na Jordânia, a pregar o Evangelho no Iraque, a pregar o Evangelho conosco na Turquia, a pregar o Evangelho no Líbano, na Palestina, na Síria, no Egito, aonde nós temos visto frutos, porque ele é, ó Pai, servo do Senhor. O Senhor o escolheu, o Senhor chamou, o Senhor o capacitou, o Senhor o levantou para o ministério há mais de 30 anos, e não será essa perseguição de agora que irá desampará-lo. Ó Deus, abençoe a Fardose, o Daniel, o Elia, abençoe a Arana, toda a família, e que nesse momento eles sejam encorajados,
que a nossa igreja na Jordânia seja guardada, cercada pelos teus anjos, protegida debaixo da tua sombra, pelo poder que há no teu Espírito Santo, e que nenhuma autoridade os toque. A nossa equipe de obreiros locais, a nossa equipe de missionários, guarda-nos, ó Deus, dos espiões, dos infiltrados, das autoridades que nos cercam, em nome de Jesus. Continua a gerar frutos que permaneçam naquele lugar. Abençoe cada um dos nossos obreiros, e que enquanto estamos aqui agora, hoje num sábado, e eles lá servindo, visitando casas, servindo crianças, abençoando mulheres, que eles possam estar ungidos com o teu Espírito Santo e realizar a tua vontade, pregar a tua palavra, para que muitas e muitas mais vidas venham ao Senhor, em nome de Jesus. Oramos agora, amém. Pode se assentar. Aleluia, aleluia. Deixa eu colocar o primeiro slide. Eu quero começar falando do Iraque. Pode passar, por favor. Talvez você se lembre dessa imagem. Em agosto de 2017, num passo de fé, depois de sermos desafiados pelo testemunho de um refugiado iraquiano, a gente embarcou para a primeira viagem em família, eu, a Débora e parte da nossa equipe, para pregarmos na recém-liberada Mossul. Ali nasceu a plantação da Igreja Iraque para Cristo. A gente não tinha nada, só uma casa que, para a glória de Deus, estava de pé, mas não haviam recursos, não haviam parceiros, não havia nada. Não havia eletricidade, escola, hospital, somente os destroços, as ruínas de uma guerra que levou quase mais de 1 milhão de mortos desde 2003 e deixou um lastro de perseguição, sofrimento para a comunidade cristã nos arredores de Mossul. Nunca houve uma igreja evangélica em toda a planície de Nínive. Havia uma igreja, a igreja presbiteriana de Mossul, na zona urbana da cidade. O pastor havia sido assassinado em dezembro de 2006, pastor Munther, 56 anos de idade. E a nossa igreja ali em 2017, no meio das ruínas do que era a capital do Estado Islâmico, se tornou a única igreja evangélica no meio de tantas trevas. Uma luz começou a brilhar. E Deus começou a fazer milagres, queridos. Mais de $40 mil investidos entre viagens, reformas da propriedade, equipamento para a igreja. E ali a gente viu, em 2018, aquela igreja começando a gerar frutos e vidas sendo alcançadas para Cristo. Mesmo com o aeroporto fechado, viajei muitas vezes, 36 horas de ônibus, pegando avião de Amman para Istambul e ônibus de Istambul para Erbil, para que a gente pudesse, durante aquele ano, continuar a plantação da nossa igreja. Aí veio 2019, e a igreja estava florescendo. A gente fez um Natal naquele ano, e a gente tinha passado de 100 pessoas ali no nosso Natal, e aí veio 2020 e a gente chegou em 220 pessoas, no momento muito especial para nós, em que a igreja estava florescendo, crescendo, logo depois daquela nossa vinda para cá. Mas um desafio permanecia. A gente precisava encontrar algum maluco que pudesse continuar com a gente, fazer o trabalho naquele lugar. Pode passar. A gente tinha o pastor Philip, que estava com a gente acabou de orar por ele. O Ride, que é um dos nossos obreiros, e logo eu conto mais novidades sobre ele. E eu e a Débora, que viajávamos com frequência, idas e vindas por Iraque, para poder pastorear a igreja, para poder ministrar a ceia, para poder fazer os nossos cultos. E Deus estava fazendo a igreja florescer, mas o nosso desejo era alguém ali, morando em Mossul, servindo em Mossul, alcançando Mossul. A gente começou o processo de registro da nossa igreja, pode passar, que foi um processo demorado, difícil, né? E que finalmente chegou a um fim. Há algumas semanas atrás, depois de quase 4 anos de um processo que parecia infindável, a Igreja Iraque para Cristo está oficialmente registrada no Iraque. Dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Como todas as organizações, igrejas cristãs no Iraque, ela está debaixo de uma estrutura de um projeto comunitário. Lá a gente chamava esse centro comunitário de Centro Comunitário Cristão de Bartala,
para treinamento e desenvolvimento, com a intenção da gente, em breve, não só ter as atividades da igreja, mas também de ter uma escola de desenvolvimento comunitário, que a gente vai treinar e capacitar jovens com cursos profissionalizantes e vamos trabalhar com entidades internacionais para prover microcréditos para abertura de pequenos negócios. Eu e a Débora estávamos sonhando em ver isso florescer, mas estava faltando algo. Pode passar, estava faltando alguém para estar com a gente lá. Em janeiro do ano passado, a Débora foi com a Ede, a nossa filha mais velha, e a gente começou um trabalho com as crianças, um trabalho de oração, numa parceria com uma organização indiana chamada Royal Kids. E a gente começou ali um trabalho de intercessão missionária com as crianças. E a gente precisava também não só de um maluco que pudesse pastorear a igreja, cuidar das atividades da igreja, cuidar do centro comunitário, mas a gente precisava de uma maluca que pudesse trabalhar com as crianças, cuidar das mulheres, ajudar com as famílias. Pode passar. E aí a gente começou a discutir com um casal muito especial que eu vou apresentar para vocês. Em alguns momentos eu vou pedir já para eles virem aqui para cima. E recentemente a gente teve uma perda na igreja. Até, assim como vocês, a gente também perdeu irmãos preciosos da nossa igreja. Esse irmão que vocês veem na foto morreu no mês passado devido à Covid. E a gente precisava de gente lá que pudesse cuidar desse povo, das famílias. Esse irmão era nosso vizinho, morava na casa da frente da nossa igreja lá. E a gente acolheu a nossa família, o nosso ministério lá tantas vezes. E a gente queria muito gente que pudesse estar lá presencialmente, porque a gente teve perdas como essa e a gente não pôde estar lá e estarmos com as famílias, orarmos com eles, chorarmos com eles. Até que, pode passar, finalmente Deus colocou os malucos na nossa frente. A gente tinha um casal que a gente amava, eram amigos preciosos de muito tempo, que já vinham servindo com a nossa associação missionária. A família Aziz acabou no Brasil, porque, como vocês sabem, a gente se relaciona com muitas denominações além da nossa, e a gente tem parceiros no mundo inteiro, além do Brasil. A gente precisou abrir uma associação missionária. Aliás, nosso diretor executivo, que está andando lá no fundo, vem aqui, Igor, já chega a nós aqui também, e a Naira, a esposa dele, a gente começou a sonhar em ter missionários no quadro da família Aziz, que pudessem trabalhar com essa visão de fortalecer árabes cristãos. E a gente tinha uma parceria com a Kairos, a gente tem missionários da Kairos lá na Jordânia, e a gente tinha tido contato por causa da Kairos com o Daniel e com a Bárbara. Eles eram enviados pela Kairos, a gente os conectou com uma outra organização parceira, a Nação da Cruz, lá de Londrina. E aí, quando a gente começou a sonhar com a ideia de ter gente finalmente em campo no Iraque, a gente pensou, puxa, será que eles aceitariam o desafio? Eles estavam num momento de transição entre sair do Egito, onde eles serviam por 4 anos, e a gente tinha relação como associação missionária com eles, e nessa parceria com a Kairos, mas a gente lançou o desafio, por que vocês não vão para o Iraque? E eles, então, levaram a sério aquela cogitação. O Daniel já estava com a barba grande, então não era muito difícil, né? E aí a gente começou a conversar e orar, até que finalmente eles tiveram convicção de que era para eles irem para o Iraque e serem os nossos primeiros obreiros no Iraque. Aí a gente pensou, puxa, Daniel, né, você tem um coração, um chamado pastoral. Será que a tua igreja, a igreja da Bárbara, não reconheceriam esse chamado? Porque se vocês fossem reconhecidos com o chamado pastoral de vocês, vocês podiam ir já como pastores da igreja. E como nessa relação entre Kairos, Família Aziz e Nação da Cruz, vocês poderiam assumir o pastoreio da igreja lá. E aí, eles são membros de 2 igrejas, uma igreja lá em Florianópolis, Batista, e a igreja Casa da Rocha, do pastor Zé Bruno, que é muito amigo nosso. E o Zé Bruno e a liderança da igreja da Casa da Rocha imediatamente reconheceu e abraçou a ideia. E na semana passada, para a glória de Deus, a gente pôde participar da ordenação ao ministério pastoral do Daniel, agora pastor Daniel. E pode passar, por favor. Eles estavam no Egito, então pedimos que fossem para a Jordânia, ficaram na Jordânia alguns meses conosco, para emergirem ainda mais na visão, no ministério.
E aí então nós viemos aí para o Brasil praticamente juntos. E aí na semana passada, no domingo, então o pastor Zé Bruno, toda a equipe lá da Casa da Rocha, fez a ordenação pastoral do Daniel. E agora, no dia 14 de fevereiro, eles irão para o Iraque para serem os futuros pastores da nossa igreja Iraque para Cristo. Dá um glória a Deus. Glória a Deus. O Daniel veio comigo para o Iraque, conheceu a igreja, a gente pôde finalizar o processo de registro para a glória de Deus. O nome dele, inclusive, está como parte lá da nossa igreja, como membro nessa diretoria da igreja, eu e ele. E, ao mesmo tempo, nós demos entrada ali à documentação que foi necessária para a gente poder aplicar o nosso visto. Agora, em novembro, eu estou retornando para o Iraque. Finalmente, a nossa residência vai sair lá também. E no mês de fevereiro, quando eles chegarem, eles já vão chegar também ali com a aplicação da residência deles em andamento, que para nós é uma bênção. Haja vista que a nossa igreja fica em Mossul, no lado árabe, em que é muito difícil de você resolver essa questão de visto. Mas Deus nos abençoou muito em todo esse processo. Agora, nesse caminho, Deus aumentou a loucura, porque a Bárbara ficou grávida. E aí a gente falou, puxa, agora, né? Grávida no meio do caminho, grávida da Iana, ela está de 7 meses, 8 já, né? Agora a gente já está em outubro, vai nascer no comecinho ali de dezembro, e ela veio junto com o Daniel também, além da ordenação, para ter o bebê aqui no Brasil, e com menos de 3 meses de idade, a Iana já vai se aventurar aí, lá em Mossul, no Iraque. Então, eu quero apresentá-los aqui para vocês, a gente vai orar por eles, e quero contar com a oração de vocês, porque eles não são membros da nossa obra, mas nessa relação de visão de reino, estão indo lá nos abençoar na nossa igreja Iraque para Cristo, pastoreando a nossa igreja, até que a gente tenha a formação de líderes locais que possam trabalhar com eles e desenvolver o ministério ali a partir de Mossul. E a gente tem sonhos grandes para ver o Iraque sendo alcançado para Cristo. E quem sabe, no futuro, muito mais igrejas espalhadas pelo país. Então a gente precisa estar em constante oração por eles, né, orando pela segurança deles. A gente foi tomar um táxi, eu e o Daniel. Lá os taxistas não queriam levar a gente para a área urbana de Mossul, com medo de sequestro e de outras coisas. Então foi só depois de 4 negativas, 4 táxis falaram não. O 5º taxista falou, eu levo vocês 2, desde que eu possa ficar com vocês, com medo de que algo acontecesse ali comigo e com o Daniel. E olha que o Daniel era meu guarda-costas, hein? E ainda assim, tem que tomar cuidado. Então, assim, a gente tem que orar por eles. É um desafio servir numa cidade que há 4 anos era a capital do Estado Islâmico. Então, eles abraçaram isso conosco e a gente tem que abençoar a vida deles. Eu ia pedir, pastor, a Emerson está ocupado, né? Heloísa é prioridade. Pastor Ronaldo, poderia fazer esse favor de abençoar a vida deles por nós? Vamos orar, irmãos. Ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus, esses irmãos estão se deixando gastar em prol da Tua obra. E agora, Senhor, nós apresentamos a vida do pastor Délio, da irmã Bárbara, Pai, neste projeto que é Teu, Pai amado. Ó Deus amado, ali, Senhor Deus, na cidade de Mossul, que eles sejam, Senhor Deus, instrumentos do Senhor, Pai, e que Mossul, Pai, seja uma praça Tua, Senhor, aonde muitos trabalhadores sejam chamados para alcançar outras cidades e regiões do Iraque. Pai, no Teu nome, para a Tua glória, Pai, pedimos que o Senhor, ó Deus, os guarde, os sustente. Pai amado, a vossa filhinha que está chegando, meu Deus, que a Tua bênção, a Tua graça esteja sobre eles, no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bênção, queridos. Agora a gente pula para a Turquia, com muita expectativa e alegria. Acho que o Thomas quer ficar comigo aqui. Thomas? E pode passar, por favor. E a nossa história na Turquia começa numa praça. Olha que coisa só interessante. Começa na Praça Taksim.
a principal praça de Istambul. Vocês veem aqui na foto eu, o pastor Felipe, mais ali em cima o pastor Felipe falando com o jovem. Desde 2015, a gente tem levado equipes da Jordânia, jordanianos, levamos até equipes de palestinos, até de judeus messiânicos. A gente leva para fazer evangelismo urbano em Istambul. Talvez você não saiba, mas Istambul é uma grande metrópole, com quase 20 milhões de habitantes. É uma cidade muito grande. E especialmente na região central, há muita liberdade. Você vai ver travesti, prostituta, usuário de droga, você vai ver mulheres sem usar hijab, assim, todo tipo de coisa que você costuma ver nos piores lugares do Brasil, você vai ver em Istambul. Então a gente começou a ir nesses lugares, já que há liberdade para tudo isso, e começamos a pregar o evangelho para turcos e estrangeiros e refugiados sírios e iranianos e todo mundo que a gente encontrava na rua, na praça. A gente estava indo na praça para pregar o evangelho para essas pessoas. E aí, essa pequena comunidade de convertidos começou a crescer. Mas ela passou a dar frutos por meio de uma pessoa que a gente conseguiu levar a Cristo, uma jovem chamada Sujud, que vocês veem aqui com o cabelo escuro, preto, com óculos escuros aqui na imagem. Quando ela veio a Cristo, a gente foi lá, levou ela na banheira do hotel, eu e o pastor Felipe, a gente batizou ela na banheira do hotel, e a gente começou a discipulá-la e começamos a trabalhar com ela, e ela se tornou uma evangelista, assim, espetacular. Ela tem uma graça para compartilhar da fé com muçulmanos que é muito especial. E a gente começou a ver alguns muçulmanos iraquianos se convertendo, alguns sírios curdos se convertendo e alguns iranianos se convertendo por meio do trabalho que a gente realizava com ela e das evangelizações urbanas que a gente fazia desde 2015. Para nossa surpresa, no meio da pandemia, a gente começou a ver uma movimentação inesperada. Pode passar, por favor. A gente viu aquela pequena igreja que não era igreja, se reunia nas casas, era um grupo que a gente visitava lá para discipular, a gente tinha grupos no Viber, no WhatsApp, a se unir mais. Os iranianos, que são xiitas, os iraquianos, que eram xiitas ou sunitas, e os sírios curdos, que eram sunitas. A gente começou a ver aqueles convertidos caminharem mais juntos. E aí, quando foi lá em fevereiro, eles começaram a pedir que a gente ajudasse eles a compor uma igreja. Mas a gente não tinha condições de começar no meio daquela pandemia o que eles estavam nos pedindo. Então a gente começou a orar e cogitar o que a gente faz. E a gente tinha um convertido na nossa igreja na Jordânia, que é esse que vocês veem de preto na foto. Ele é o xerife. O xerife, ele se converteu há mais de 20 anos. Não se converteu por meio do nosso ministério. Ele, desde que se converteu, congregou em igrejas batistas, e como a nossa igreja é muito ativa, há 2 anos atrás, ele pediu para se tornar membro da nossa comunidade. E ele começou a servir com a gente no ministério, ele trabalhava, sem a gente ajudar ele com nada, e ele passou a participar das visitas e de algumas atividades evangelísticas que a gente tinha. E a gente via no xerife um amor, um coração pastoral muito especial. E ele também é um evangelista nato, assim como a Sujud. Eu e o pastor Felipe, a gente orou, a gente pensou, puxa, por que não a gente se lançar um desafio, como Igreja Batista Ararro, a nossa igreja na Jordânia, de enviar o xerife para a Turquia como missionário. E a gente experimenta ele durante alguns meses para ver como que vai ser o trabalho que ele vai desenvolver na Turquia. E aí então o xerife se juntou a Sujud. E o xerife e a Sujud se tornaram uma bomba na Turquia. Foi uma conexão ministerial fora de série. A Sujud se casou durante esse período. A gente realizou o casamento dela com o Ahmad, que é esse que está do lado dela, com essa camiseta escrito Mavi. Pode passar, por favor. E aí a gente começou a ver mais e mais pessoas sendo alcançadas para Cristo através do ministério deles. E durante a pandemia, assim que o aeroporto abria, a gente viajava para fazer batismos.
Assim que o aeroporto abria, ou eu, ou o Ride, ou o pastor Felipe, a gente dava um jeito da gente ir para a Turquia, e no meio de toda a situação da pandemia, a gente ia lá para batizar os convertidos que eles estavam alcançando, para ministrar na vida deles, para encorajá-los e para apoiá-los. Pode passar. Só que o crescimento foi muito grande para nossa surpresa. Quando a gente deu início com o envio do xerife, a gente tinha 12 convertidos oficialmente ali conosco e 2 grupos pequenos que a gente tinha por meio do trabalho da Sujud. Em outubro de 2020, aquele número subiu para 25 membros e a gente começou um terceiro grupo, 3 grupos pequenos. Aí o tempo foi passando. Agora no começo desse ano, em março de 2021, a gente já estava com 45 membros e a gente estava com 5 grupos pequenos. Aí a gente falou, olha, está na hora da gente começar a levar a sério essa questão da consagração pastoral do xerife. Porque a igreja está crescendo, os grupos estão crescendo, os sírios curdos, os iranianos, os iraquianos, xiitas e sunitas do ministério estão crescendo na fé e estão pregando o evangelho. Quando a gente chegou lá, em agosto, para fazer a ordenação pastoral, já tinha 160 membros e 15 grupos pequenos. A gente tem que continuar orando pelo xerife e pela Sujud. E aí a gente juntou os líderes dos grupos, porque a gente faz nas casas. Hoje a gente tem 15 grupos pequenos, que totalizam por volta de 160 membros. Então a gente reuniu os líderes dos grupos e mais algumas das famílias ali, líderes dos clãs, das tribos, das famílias ali que a gente tem dos diferentes grupos étnicos. E aí então, para a glória de Deus, agora no mês de agosto, a gente ordenou o nosso pastor da igreja Turquia para Cristo. Então glória a Deus por isso. Pode passar, por favor? O xerife foi ordenado como nosso pastor. E aí a gente se lançou o desafio da gente alugar o espaço. A gente não tinha dinheiro. E eram 4 dias de uma viagem que a gente foi lá para ministrar nos grupos pequenos. Eu preguei em 6 dos grupos para ministrar, para fazer a ordenação pastoral e fazer os batismos. E ali, durante a viagem, eu e o pastor Felipe e o pastor Ride, a gente orando. E aí, então, naquele mesmo fim de semana, Deus levantou um parceiro nos Estados Unidos, um parceiro na África do Sul, e a gente conseguiu assegurar os 3 meses de caução, mais os 3 meses de aluguel da nossa igreja Turquia para Cristo. Então a gente já saiu dali com o pastor e a igreja já assegurados. E a gente está organizando uma caravana para o mês de fevereiro. Eu já separei 4 obreiros que a gente vai fazer a consagração ao presbitério. E a gente vai fazer a consagração da Sujud, a evangelista. Eu estava assim, eu queria fazer, eu falei, pastor Emerson, eu vou segurar a Sujud para fevereiro, né? Para a gente celebrar isso junto lá na Turquia, mas eu estava ali, queria já chamar ela para frente, porque é uma bomba essa menina. E a gente vai fazer a consagração desses 5 obreiros em fevereiro. E a nossa expectativa, sem esforço, não é nada assim, meu Deus, a gente tem uma mega metodologia, na expectativa natural de como as coisas estão acontecendo nesse momento, é que até fevereiro, quando a caravana chegar, a nossa igreja já vai ter por volta de 300 membros, 30 grupos pequenos, 60 líderes de grupos e 6 obreiros fixos. Para a glória de Deus nesse tempo, glória a Deus, queridos. Deus proveu o recurso para a gente assalariar o xerife, assalariar a Sujud. Então eles já estão sendo assalariados, eles são tempo integral. E parte do desafio do Equibalo vai ser a gente levantar os recursos para contribuição com a Igreja Turquia para Cristo, para os meses a partir de novembro do aluguel do nosso espaço e mais a gente assegurar o apoio a 2 novos obreiros dos que a gente vai ordenar no mês de fevereiro. Então, caso você queira participar desse desafio, saiba que quando você contribui para o Equibalo, você vai servir essa igreja que está ali se formando dessa maneira tão especial na Turquia, a Igreja Turquia para Cristo. Deus seja louvado por isso. Glória a Deus, queridos. Pode passar o slide. E agora a gente vai para a Jordânia. Eu tenho aí os meus 11 minutos finais para compartilhar
do que a gente está vivenciando ali, que são grandes milagres e grandes lutas. Pode passar. A nossa igreja, a Igreja Batista Arahua, eu fui abençoado por sair daqui, lá do Carrão, né, com o meu querido pastor Antônio Staffucci, e a gente sair de uma comunidade pequena na zona leste de São Paulo, pentecostal, e ser acolhido pela Convenção Batista Jordaniana, uma convenção que é ligada à Igreja Batista do Sul dos Estados Unidos, super conservadora. Mas a convenção nos abraçou e eles... Tudo que já aprendeu de português. Tudo bem. Suave na nave. Beleza. Os refugiados iraquianos, os refugiados sírios, a comunidade jordaniana, eles aprenderam a amar as coisas do Brasil, a até cantar, às vezes, algumas canções do Brasil. Neste hostel, Homero empregou a Maria, uma iraquiana que também foi perseguida pelo Estado Islâmico. Eu temia pela minha vida e especialmente pela da minha filha, que tem 13 anos. Eles esperam a pandemia passar para melhorar de vida. O sonho da iraquiana Nagan é ir para a Austrália com os 2 filhos. O meu sonho é viver num país estável, onde meus filhos possam crescer e se sentirem livres. Com a suspensão de voos e fechamentos de fronteiras, o deslocamento dos refugiados para qualquer país foi comprometido. Só na Jordânia vivem mais de 700 mil. Eles precisam de ajuda de pessoas como Homero e de agências humanitárias para sobreviver. Apenas em 3 países do Oriente Médio, cerca de 40 milhões de pessoas precisam da ajuda humanitária. Uma lei marcial na Jordânia obrigou a população a não sair de casa. Homero já foi até preso ao desrespeitar a ordem para levar doações para quem precisa. A comunidade o tempo inteiro nos chamava, clamando por ajuda, porque muitos estavam realmente desesperados. Então a gente decidiu ainda assim ir para as ruas. Mesmo com tantos obstáculos, Homero entende que tudo é uma troca e já vê o filho colhendo os frutos na escrita árabe. Se você vê o que tem o bar e o i... O Atos é meu professor. Glória a Deus, queridos. Diante da situação toda que a gente viveu no ano passado, em abril tive um incidente e depois em agosto fui levado pela Polícia Secreta Jordaniana e a gente teve um dos nossos obreiros que foi preso, retiveram o carro dele porque justamente estava na rua entregando cestas básicas e servindo ali a comunidade. A polícia graciosamente me liberou imediatamente depois de terem me levado ali para a delegacia, sabendo que eu era pastor e eu estava com o colar clerical. Acabou que eles me liberaram, mas no dia seguinte o nosso obreiro não teve a mesma bênção e ficou ali 6 horas dentro da cela. Então a gente decidiu se posicionar e a gente começou a ver muitos frutos e no meio dessa crise todo mundo começou a ver aquela torneira se fechando, os recursos acabando, a situação de sofrimento no mundo inteiro. E a gente pensou, e agora, Senhor, o que vai acontecer? Houveram vários momentos em que a gente teve que fazer apelos e pedir ajuda para que as pessoas contribuíssem de forma emergencial com o que a gente estava desenvolvendo ali. Mas no meio da crise, Deus levantou uma organização que chegou até nós e falou assim: olha, nós sabemos dos projetos de vocês, nós sabemos do trabalho honesto, sério que vocês fazem. E essa organização, então, avaliou os nossos projetos, levantou aqueles que tinham maiores necessidades e falou assim: nós estamos enviando para vocês uma oferta de $300 mil. Dinheiro não é problema, né, Gisinaldo? O problema é que a gente às vezes não está na praça, né? Para receber a semente. E no meio de uma crise, em que hoje eu olho na minha conta, não tem nada. Mas a conta do ministério está lá. A gente está pagando tudo, a gente está reformamos as clínicas, reformamos o centro de mulheres, a gente está investindo, trouxe novos obreiros, vamos abrir um outro projeto agora, uma cafeteria, compramos veículos, ainda vamos comprar um ônibus, tudo que estava no projeto que a gente apresentou, e eles falaram, isso é necessidade real, está aqui. Deus não tem problema em prover a semente.
O problema é que muitas vezes, por causa de várias questões, a gente sai da praça. E porque a gente não está lá, ele não tem como dar. Porque se a gente espera até que seja no último minuto, ele provê. E a gente tem vivido isso na Jordânia. Pode passar. Quero nem dar ênfase nisso. Nem ia falar desse dinheiro, mas é glória a Deus. Aí no meio disso tudo, agora a gente recebeu um container. A gente não recebia container há anos. Aí uma organização da Austrália, uma outra, falou assim, tá saindo um container daqui para vocês. E a gente agora está fazendo distribuição também de roupa, tudo está voltando. Não tinha de onde sair. Deus fez brotar. E a gente voltou a servir milhares e milhares de pessoas com tudo que a gente faz. Pode passar. E com isso vieram mais frutos. Porque conforme a gente foi se reaproximando da comunidade, o país foi se abrindo, mais pessoas foram vindo a Jesus. E no meio da pandemia a gente fez batismos, e a gente viu pela primeira vez drusos, um grupo que a gente nunca tinha alcançado, sendo levados a Cristo ali na Jordânia. Vários batismos de drusos. Pode passar. E para a glória de Deus, a gente pôde levar também na Jordânia mais 2 obreiros à ordenação pastoral. A gente ordenou o Ride, que era o nosso administrador ao ministério pastoral, e agora recentemente a gente ordenou o Nader, que era o nosso evangelista egípcio para a comunidade egípcia. A gente ordenou ele também ao ministério pastoral. Hoje, a nossa igreja na Jordânia, nós somos 6 pastores servindo o Senhor Jesus ali, e a partir da Jordânia alcançando os países da região. Pode passar. E eu encerro contando um pouquinho do pastor Felipe. Eu compartilhei para vocês há algum tempo atrás sobre a história de um jovem chamado José, filho de uma família muito rica. Para a glória de Deus, depois de muita luta, há um mês a história dele chegou a um fim. E a gente conseguiu levá-lo para um país seguro, não vou dizer o nome. Mas ele está bem, está seguro. Mas em razão do nosso trabalho com ele, a gente passou a sofrer uma perseguição como nunca antes. O pastor Felipe foi levado inúmeras vezes para interrogatório, pressionado, ameaçado de vida, ameaçaram o filho dele, o Daniel, ameaçaram de mandar embora a esposa dele do trabalho dela, e a polícia tem autoridade para isso. Fizeram com que a esposa do Ride, que era capitã na Defesa Civil, resignasse, obrigaram todo um processo para ela, depois de quase 16 anos de serviço, sair com um cheque de 1.000 e poucos reais aí na mão, depois de 16 anos de serviço, fizeram ela resignar do trabalho dela e começaram a fazer várias ameaças a todos nós. E eu quero deixar esse desafio para vocês orarem por nós. Eu vou compartilhar alguns dos sofrimentos na ministração, que eu intitulei Abraçando o Chamado do Sofrimento. Porque Deus nos envia, mas Ele nos envia para sofrer, tá bom? Então se prepara para a pregação daqui a pouco. E a gente está vivendo isso na pele. E eu tenho orgulho disso, porque a palavra diz, se sofrer como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus. Está lá em 1 Pedro. Então eu dou glórias a Deus por isso. Mas a gente precisa de vocês. E o pastor Felipe, que é o meu... é a ponta da lança. Ele está no momento em que ele precisa de vocês. As ameaças foram tamanhas que a gente teve que tirar o pastor Felipe da Jordânia. E ele ficou 3 meses afastado do país, longe da esposa e dos filhos. Tamanha perseguição que a gente passou a enfrentar. Ele chegou ontem, mas como eu já falei para vocês, já chegou no meio de uma perseguição que afetou inclusive os nossos ministérios fora da Jordânia. Então a gente precisa que vocês orem por nós e que vocês orem pelo pastor Felipe. Podemos contar com vocês? Obrigado, queridos. A gente se vê no culto, abraçando o chamado do sofrimento. Vem com o coração aberto, porque Deus vai falar com você.